Território Corinthians em mais um vídeo para vocês, fiel, para a gente falar de Timão. E nesse vídeo vamos ver aí o Samir Carvalho, hein, trazendo as últimas notícias do nosso Coringão. Já sabe, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, hypa o vídeo para o nosso tão amado Território Corinthians estar crescendo aí no YouTube. Conto com a ajuda de vocês. Tamo junto, até a próxima. Aqui é Corinthians. Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista, com informações exclusivas e bastidores do Esporte Clube Corinthians Paulista para você. Nomes de soldado, nomes de reforços, indicados por Fabinho Soldado, levados a Dorival Júnior, enfim, e também, claro, transmitidos à diretoria. O próprio Dorival já falou sobre isso. Vou te falar se esses nomes são aprovados ou não pela cúpula corintiana. Vamos também falar nesse blend de informações se Paulinho, ex-volante do Corinthians executivo hoje do Mirassol, é unanimidade do Corinthians, ele realmente interessa para a próxima temporada. Vamos falar sobre isso porque as coisas no Corinthians mudam a cada dia, a cada segundo, a cada minuto, enfim, você conhece o Corinthians. Vamos também falar nesse blend de informações que Everaldo, craque Everaldo, ganhou uma causa do Corinthians na justiça. É brincadeira o que acontece no Timão. E também vou trazer aquele pente fino para você do DM do Corinthians. Está vazio? Todos voltam para o clássico contra o São Paulo? Tudo isso agora para você aqui nesse blend de informações no canal Café do Setorista. Eu sou Samir Carvalho, jornalista há 20 anos, criei esse canal para trazer tudo do Timão para você. E muita coisa em primeira mão, como ontem o exclusivo do Compliance, né, que eu disse que o Compliance havia barrado a Safiel, né, e o GE deu à noite o que eu trouxe ao meio-dia e no blend aqui. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Vamos embora falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista, começar sobre o Everaldo, meu amigo, né, velho? Se tinha um jogador que eu não suportava no Corinthians, se chamava Everaldo. Uma das piores contratações que eu vi na história do clube. Tudo bem, posso estar exagerando, né? Cada um tem a sua pior, né? A gente vai lembrar lá atrás de Alex Rossi, né? Tem tanta coisa. Mas o Everaldo, ele tinha alguma coisa no pé, que o chute dele não chegava no gol. Impressionante, né? Ele tinha alguma coisa no pé, que o pé dele era um pé meio esquisito. E a justiça condenou o Corinthians a pagar R$1 milhão em fundo de garantia, meu amigo, 13º e férias, tá? E um processo trabalhista do Everaldo contra o Corinthians, tá? E a Justiça de Curitiba condenou o Corinthians hoje, a decisão de primeira instância, claro, cabe recurso, mas você acredita que o Corinthians vai conseguir reverter isso? A ação foi iniciada em junho deste ano, o Everaldo pedia 13º, férias, direitos de imagem não pagos e multas, né, por irregularidades trabalhistas, além de honorários advocatícios. Na sentença, né, o juiz do trabalho deu ganho à causa, né, o Everaldo, nas questões do FGTS, tá, do 13º e das férias, entendeu? O FGTS devido é referente ao período de fevereiro de 2020 a fevereiro de 2023. Como é que chega a R$1 milhão, gente? Pelo amor de Deus, né? Pelos cálculos da defesa, Everaldo, representado pelo advogado dele, terá direito a R$1 milhão, incluindo honorários e tudo mais, tá? É incrível, né, velho? Você imagine, né? A gente sonha um dia chegar a R$1 milhão. Um cara de 2 meses, é loucura, velho. É loucura o Corinthians. Comenta aqui embaixo. O Corinthians vai estar vazio, é isso? Vai estar vazio para o clássico contra o São Paulo no dia 20, não nesta quinta-feira, agora na outra quinta-feira, porque não vai haver futebol no meio da semana, nem no fim de semana, porque a gloriosa data FIFA está aí, né? Nossa, ó, vamos assistir Brasil e 15 de Jaú, Brasil e Índia, Brasil e Cazaquistão, nossa, eu vou parar minha vida para ver isso. Brasil e Indonésia, ó, me poupe, né? E todo mundo, aquela cobertura, me poupe, velho, me poupe. Olha só, DM vazio para esse jogo contra o São Paulo, quase, tá? Quase. O Vitinho deve voltar, né? O Vitinho que passou por uma artroscopia no joelho, deve voltar. O Hugo, goleiro, já vai estar aí 100%, né? Inclusive com a seleção brasileira, tem que voltar a jogar, você vai estar na seleção brasileira. Tem a questão envolvendo o Ranieri, que é a mais complicadinha, tá? Então, em relação ao Ranieri, ainda, né, existe essa dúvida, tá? Existe essa dúvida se ele volta ou não, ele que sofreu uma lesão muscular grau 2, então fica aí a dúvida em relação ao Ranieri. Eu acho que o Ranieri ainda não volta, tá? Por tudo que eu ouvi dentro do clube, a cautela vai ser um pouquinho maior com ele, até para que não venha sofrer uma lesão. Já foram 5 lesões musculares o Ranieri nesta temporada, então tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá certo? E o André Luiz, que é o volante, o André, né? Esse lembra dele, né? Ele com um probleminha aí, né? O André, né? Ele teve também no tornozelo, né? Um entorse no ligamento aí, uma lesão no ligamento no tornozelo direito. Espero que não volte para ter que fazer cirurgia, né? Enfim, mas está recuperado também, deve voltar. Então, notícias boas em relação ao Hugo, ao André. Fica só a questão realmente, né, do nosso querido Ranieri, para ver se ele volta ou não. Mas tem notícia boa
deixa o like. Quero falar agora de Fabinho Soldado, Paulinho, enfim, o futuro do Corinthians, tá? Olha só, o técnico Dorival Júnior, ele deu uma entrevista ao GE e ele colocou ali na entrevista ao GE, que você pode aí, acompanhar. Não, desculpa, esse aqui é o Memphis, tá? O nosso querido Dorival Júnior, né? Coloquei aqui a frase, ele deu uma entrevista e disse que já tem o planejamento pronto e que precisa de um aval, né, da diretoria corintiana para saber, né, se a diretoria vai ou não querer contratar esses reforços que ele e o Fabinho já colocaram ali no papel, já fizeram todo o planejamento para 2026, tá? Então ele disse isso em entrevista exclusiva ao GE, dizendo que ele e o Fabinho já tem os nomes, já levou para a diretoria, tudo. Aí eu fui atrás para saber quais são os nomes, que faz parte do jornalismo isso. Se o jornalista não for chato e curioso, não é jornalista, né? Eu fui atrás para saber quais são os nomes. Estou falando a real, porque as pessoas acham, o Samir está escondendo. Não sei nenhum nome, tá? Mas a maioria dos nomes não agradaram a diretoria corintiana. O que me passaram, que são nomes que não condiz com a realidade do clube para o ano que vem. Eu estou sendo mais claro de uma coisa que eu já estava falando ontem, que a situação parece que no Corinthians que não vai melhorar desse jeito. Então o que acontece? A diretoria do Corinthians tem que sentar e se alinhar, né, para que eles venham realmente entender o que eles querem para o ano que vem. Se é um time modesto, se não vai contratar grandes jogadores, você vai contratar um jogador mais de ponta, ou dois jogadores assim mais, podemos dizer, mais bombásticos, e o restante vai ser mais modesto, enfim, isso tem que estar alinhado. A diretoria vai ter que deixar bem claro isso, tá? Para Fabinho Soldado e Dorival, porque eles fizeram já um trabalho lá, o Soldado fez um trabalho, tá ligado? Os nomes, na verdade, foram escolhidos pelo Fabinho Soldado, né? Pelos contatos que ele tem no mercado, me contaram. E esses nomes não agradaram a cúpula corintiana. Não todos, mas a maioria não agradou, tá? Então acho que o Corinthians precisa, né, definir essa situação. Em relação ao futuro do Fabinho Soldado, vou de novo, né, voltar no assunto e a cada dia estar atualizando vocês. Para mim, o Fabinho Soldado, se o Corinthians for campeão da Copa do Brasil, ele tem grandes chances de permanecer no clube, mas são muito grandes mesmo, tá? Dificilmente Osmar Stabile demitiria Fabinho Soldado em caso de título da Copa do Brasil. Então existe a chance do Soldado permanecer. Eu já falei sobre isso, mas confirmei novamente, se ganhar a Copa do Brasil ele não sai, tá? A chance dele sair é quase zero. Agora, se perder, aí vai ficar essa questão do Corinthians conseguir encontrar um novo executivo antes de demitir o Fabinho Soldado, porque hoje é um nome que não é unanimidade. E um nome que não é unanimidade também, já que estou falando de unanimidade, é o de Paulinho, tá? Descobri hoje no Corinthians, conversando com várias fontes, que ele não é unanimidade. Tem gente que acha que o Paulinho ainda não está pronto para assumir o cargo no Corinthians de executivo de futebol. E tem gente que acha que ele está. E tem gente também que entende que o Fabinho, né, ele tem aí os seus negócios no futebol, né, e também teria que abrir mão de muita coisa para comandar o Corinthians. Então, para comandar o departamento de futebol do Corinthians. Não é um nome que está sendo rejeitado, tá? Só estou dizendo que não é unanimidade. Não é certeza que se o Fabinho sair, vem o Paulinho. E ainda precisa saber se o Paulinho quer. Tem essa questão também hoje no Corinthians, tá certo? Então, situação do Soldado, resumindo, os nomes de reforços dele, a maioria dos nomes foram reprovados, foi reprovada, tá? A maioria dos nomes foi reprovada. E também, né, os reforços não agradaram, porque são reforços caros, tá? No caso da permanência dele, vai depender do título da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. E no caso do Paulinho, vai depender de uma discussão e uma avaliação interna. E claro, né, se o Fabinho Soldado for, né, demitido, aí eles podem avaliar o nome do Paulinho, que hoje não é unanimidade, mas tem gente que gosta. E claro, se não é unanimidade, tem gente que gosta e tem gente que não. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações aqui no canal Café do Setorista, que sempre tem aquela informação em primeira mão para você, tá certo? É isso aí, fiel. Esse foi o vídeo. Já sabe, né? Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, dá aquela hypada, né? Deixe seu comentário também, que é muito importante. Até o próximo vídeo e, como sempre, vai Corinthians!